Bom, gente, essa segunda aula, a primeira foi muito legal o retorno. A gente ainda está aprendendo, está testando, mas com certeza veio para ficar. A gente vai fazer esses encontros sempre. E o tema de hoje, sobre redes sociais, eu joguei lá no grupo, você não é um influencer. Esse é um tema polêmico, mas é uma forma de abordar o conteúdo que a gente quer passar. E vocês já vão entender. Legal? Então, o que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte. Tem muita gente que a gente escuta falando, né, nas conversas, vocês também, a gente também, todo mundo tem esse vício de determinar a morte prematura de alguma rede social. A gente escuta bastante aqui, por exemplo, Facebook já morreu, ninguém mais entra no Face. Eu não uso Facebook. Ninguém mais usa, ou ninguém mais lê blogs. Então, esse é o ponto que eu quero começar. Que cara é essa, Karina? A voz de novo. Tá sumindo a voz. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. O principal problema da última reunião foi que ficou intermitente. Foi muito legal, mas assim, alguns trechos eu perdi. A gente até trocou de sala hoje. Eu estou com uma internet dedicada. Tá. Eu vou tentar falar mais devagar, porque aí se a gente tiver cortes, acho que fica mais fácil de entender. Quem mais puder dar um feedback aí sobre o áudio? Larissa, escuta bem, Kika? Então, Sim. aqui está ok, mas ele vai e volta também. Tá. Então, se tiver problema... Diga. Oi? Se vocês tiverem problema aí, quem está com vídeo, só faz um sinal que a gente para um pouquinho. Tá bom? Mais ou menos. De qualquer forma, está sendo gravado e ele vai ficar disponível depois. Tá bom? Aqui, ó. Então, eu queria começar mostrando alguns números para vocês sobre esse fato que a gente comentou, que acho que vocês já passaram por isso, né? De a gente achar que uma rede morreu ou que ninguém mais usa uma certa tecnologia. Hoje, eu fiz um post agora no começo do ano, onde eu levantei os números das redes sociais, peguei a audiência da maioria das redes, sociais, audiência global e audiência no Brasil, e a gente fez um levantamento para ter uma certa noção de qual é o tamanho do nosso público. E hoje, para vocês terem uma noção, eu anotei aqui, ó, são 61% da população do planeta Terra possui acesso à internet. 61%, tá? Isso equivale a 4,3 bilhões de pessoas conectadas na internet, através aí da sua casa ou do seu trabalho, do celular, do hospital, do cemitério, todo mundo tem internet. E desses 61%, 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões estão só em uma rede social, que é o Facebook. Então, o Face, que hoje é uma rede super polêmica, e que a maioria das pessoas aqui, dos projetos que a gente faz, a maioria das pessoas tem evitado de entrar no Face, não gostam muito dele, acham que já passou a onda, mas se a gente for pensar que é a maior rede que existe hoje, com mais de 2 bilhões, e esses dados é o fechamento de 2017. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem essa tabela que eu estou falando. Share screen. Então, essa é a audiência da internet.
4,3 bilhões de pessoas. No Brasil, são 139 milhões de pessoas conectadas. Isso em dezembro, tá? Hoje a gente já deve ter passado dos 140 milhões. No Facebook, 2 bilhões de pessoas no mundo e 117 milhões de pessoas no Brasil. Karina? Tirei uma foto. Ah, Não, eu tirei uma foto. Depois você vai mandar pra gente. tudo bem. Em terceiro lugar, a gente tem o YouTube, com 1,1 bilhões de pessoas no mundo, sendo 100 milhões no Brasil. Terceiro lugar, o Insta, que hoje muitos de vocês consideram como sendo a melhor rede, ou a maior rede, ou a mais utilizada. Na verdade, é utilizada só por 50 milhões de pessoas, ou um pouco mais de 1/3 da audiência do Facebook. Depois vem LinkedIn, com 28 milhões no Brasil. O Twitter não divulga dados regionais, só uma audiência mundial. O Pinterest, que é uma rede que a gente é parceiro e gosta muito, 19 milhões no Brasil. E o Snap, que tem ações na Nasdaq, tem capital aberto e é mega investidora, se coloca como uma grande rede social, é uma das menos abrangentes de todas, né? Menos penetração. Porém, eu acho que o Snap ele tem uma vantagem comercial, que é o público da nova geração. Porque nós aqui todos já podemos nos considerar ultrapassados. A gente já pode se considerar ultrapassados pela tecnologia. A partir do momento que a gente não sabe tudo que existe e a gente tem que aprender a mexer em alguma coisa, a gente já está para trás. E o Snap, ele é muito grande, ele é muito forte na geração nova, né? Os pré-adolescentes e adolescentes. Então, daqui 10 anos, 15 anos, o que será que vai acontecer com o Snap? E o que será que vai acontecer com as outras redes? A gente não sabe. Por isso, até, que a gente mantém a nossa postura de mercado, que é para vocês não abandonarem o blog. Porque o blog é a única coisa que a gente pode chamar de nosso. Então, o blog é a única coisa que a gente pode chamar de nosso, porque aquela história velha, né? O Instagram, o Orkut veio aí, todo mundo usava e ele fechou, ele não existe mais. O Facebook hoje é utilizado por 2 bilhões de pessoas, mas eles estão passando por problemas muito sérios agora, só para contextualizar, teve aquele roubo de dados gigantesco do Face, mais de 80 milhões de pessoas. Tem uma linha uma onda de pessoas pedindo para excluir a conta do Face, né, de grandes influenciadores, grandes empresários, pedindo para excluir as contas no Face. Então, a gente não sabe, mas ao mesmo tempo é a maior rede disparada. Ela tem o dobro do segundo colocado, que é o YouTube, e nem é uma rede social muito social, né? Então, o blog, ele continua sendo a nossa central social. E quando alguém digita o seu nome no Google, é ali que ele tem que cair. Ele tem que cair ou no nosso blog, ou na nossa página pessoal, numa nossa landing, mas tem que cair em algum lugar que seja a nossa central. É onde a gente tem controle sobre essas informações. E como que a gente faz para atrair essas pessoas para os nossos perfis? Para o nosso blog, para o Face, para o YouTube, para o Insta. Como que a gente faz isso e qual que é o segredo, né? Esse que é o ponto. Tirando essa introdução das maiores redes que a gente tem aqui no mundo e no Brasil, o tema que eu quero colocar é: você não é um influencer. Você é produtor de conteúdo. Esse é o ponto-chave. Então, vamos lá, Karina. A gente não é digital influencer.
a gente tem que considerar, né, que nós somos produtores de conteúdo. Que, eventualmente, a gente pode influenciar pessoas com esse conteúdo que a gente produz. Mas, a priori, somos produtores de conteúdo. O objetivo é se tornar um influenciador, não já, acabei de abrir meu Instagram, acabei de abrir meu blog, profissão influencer. Não, né? Profissão produtor de conteúdo. Então, através da produção de conteúdo, esse é o segredo para a gente atrair audiência e fazer com que elas executem alguma ação que a gente queira, então que elas sejam influenciadas pelos nossos desejos. E quais que podem ser essas ações e quais são os tipos de conteúdo para cada rede social. A gente vai falar aqui sobre as 4 redes que a gente mais gosta, que é o Face, o Insta, o YouTube e o Pinterest. Essas são as redes que a gente vai abordar e vai dar algumas dicas para vocês. Quando o Gabriel fala que são as redes que a gente mais gosta, é porque a gente sempre pensa em qual que é o objetivo de usar uma rede social, né? E o Gabi falou que ali vocês viram na tabela o quanto de pessoas ainda acessam o blog, então de todas as redes sociais disponíveis, o blog ainda é a rede social, a plataforma mais acessada, com esses 4,3 bilhões de pessoas. Então, o ideal é que vocês façam essas outras empresas, essas outras redes sociais trabalharem para a rede de vocês, para o próprio blog. Então, por isso que a gente considera essas 4 as mais importantes, porque elas são as que trazem mais, primeiro que são as mais usadas, né? E são as que trazem mais resultado para o seu domínio próprio, para o seu blog, para o seu site, o seu e-commerce. Então, através da produção de conteúdo, a gente tem uma pirâmide de posicionamento de marca. Então, eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês para explicar. Eu já mostrei isso, eu mostro sempre, já mostrei para algumas pessoas, vai ser rapidinho. Aqui. Então, essa é a pirâmide da autoridade. Lá embaixo, na base, é onde estão a maioria das pessoas, são os generalistas, são as pessoas que falam sobre qualquer tipo de assunto, sem foco e sem objetivo claro. São os generalistas. Então você tem uma quantidade grande de assuntos, não tem muito foco, fala com qualquer pessoa. Quando a gente começa a se especializar em algum assunto específico, ou num segmento, ou num nicho de mercado, a gente vai subir para a linha do especialista. Então, você tem aquele seu segmento de mercado, de atuação específico, e você se especializa nele. Então, a gente aqui é especialista em blogs, a gente é especialista em influencers, a gente é especialista em marketing pessoal. Mas o especialista, ele ainda não está no topo da pirâmide. A próxima etapa da pirâmide é a autoridade. Então, essa é a busca que a gente tem que ter, é se tornar uma autoridade no nosso mercado, ou no nosso nicho de mercado, no segmento de conteúdo que a gente quer trabalhar. Então, a autoridade aqui no centro é o nosso foco. Tem uma linha acima que é a celebridade. Então, a autoridade é quando a gente é tão especialista num assunto ou num nicho de mercado que as pessoas reconhecem a gente como uma autoridade nesse mercado e começam a indicar a gente para outras pessoas. Então, por exemplo, a Larissa começou o projeto agora com a gente, astróloga e psicóloga. O objetivo dela é se tornar uma autoridade no mercado dela para que outras pessoas indiquem o serviço dela. Então eu posso chegar e falar assim, Mari, você precisa conhecer o perfil da Larissa porque é muito bom. Você que gosta de signos e de
luas de astrologia, você tem que entrar no perfil dela, porque ela é muito boa. Então, essa é a posição da autoridade. O especialista, vou explicar de novo. O especialista, Tati, é quando você começa a focar em um nicho de mercado. Tá? Então, eu vou falar sobre consultoria de imagem, eu vou falar sobre marketing, eu vou falar sobre cinema, eu vou falar sobre cultura. Então, você se especializa em um segmento de mercado. Então, você se torna um especialista, mas você ainda não é uma autoridade. Então, o nosso objetivo é nos tornarmos uma autoridade no nosso mercado. No seu caso, Tati, eu acho que você já está nessa parte aí. Você já pode ser considerada uma especialista. Generalista eu sou. Eu falo sobre filme, eu falo sobre teatro. Numa roda de conversa é um assunto que todo mundo consegue falar, mas você consegue falar com propriedade sobre esse assunto, porque você já estudou, tem mais repertório que todo mundo, então você já pode ser considerada uma especialista nisso. Isso. Então, o generalista é como o tamanho único de roupa, sabe? Você faz de tudo, mas não serve para ninguém. É um tamanho só que nunca fica bom em ninguém. Então, você pode falar sobre qualquer assunto, mas você não faz a diferença. Por exemplo, um médico que fala sobre o trabalho dele e posta uma foto com o cachorro e depois mostra o dia a dia na rotina. Se ele não é uma celebridade que justifique mostrar tudo isso, ele está na linha do generalista. Tá? Então, a autoridade é quando você tem o reconhecimento do mercado, é o nosso objetivo. E aqui, a partir do momento que a gente sobe para celebridade, é quando a gente começa a colher os louros e realmente viver a vida de influencer. Mas eu deixo um questionamento aqui. E esse questionamento me fizeram no grupo de mentoria que eu participo, que é: você quer 1 milhão de seguidores ou 1 milhão na conta? Então, com essa reflexão, eu até mostrei ontem para a Larissa, eu vou mostrar para vocês. A gente comparou 2 perfis de 2 astrólogas. Uma com 300 mil seguidores, que ela falava sobre... Muito bom, falava sobre tudo. A Mari vai passar o link aqui que eu não lembro. E ela abria consulta e poderia contratar ela a qualquer momento. Uma coisa mais... Ela está ali disponível. E a gente achou uma outra astróloga com 14 mil seguidores só. E na bio dela está escrito assim: agenda do primeiro semestre totalmente lotada. Se você mandar um contato para ela, ela só vai ter horário para marcar a partir do segundo semestre. Uma delas tem 298 mil seguidores e a outra tem 14 mil seguidores. Pela lógica, né, parece lógico pensar que a que tem mais seguidores, quase 300 mil, é essa que tem a agenda fechada, mas não, a que tem a agenda do semestre fechada é a de 14 mil seguidores. Então é melhor ter menos seguidores que estão interessados, que querem, que te consideram uma autoridade no assunto, e ela, no caso, já é quase uma celebridade ou autoridade, do que ter um monte de seguidores que não consomem o que você precisa, que é vender, né? Vou mandar esse link aí para vocês. Então, assim, o que adianta também ser uma celebridade se você não gera renda nenhuma com isso? E a gente conhece várias pessoas que têm 100 mil, 200 mil e só querem ter mais seguidores, mas não estão preocupadas com o objetivo do projeto, né, com o que a gente vai ter em troca. E esse ter em troca não é só financeiro também. Quando a gente faz o Canvas, e aí eu vou levantar aqui para a Karina, que a gente não terminou o seu Canvas, valeria a pena a gente retomar isso, Karina. Qual é
Na verdade, qual é não? O que você espera em troca da sua audiência? A gente tem que ter isso claro, porque nem sempre a gente espera dinheiro. Eu não espero que a minha audiência contrate publicidade, ou que ela me contrate para um evento, ou que ela contrate um public post. Eu posso ter um projeto mais a longo prazo, como, por exemplo, criação de autoridade. Então, eu tô ganhando reconhecimento em troca do conteúdo que eu produzo. Eu estou ganhando espaço no mercado, eu estou ganhando parcerias e acesso a mais pessoas, a projetos maiores. E eu vou rentabilizar isso lá na frente. Legal? Então, a autoridade tem que ser a nossa meta aqui de alcance. A celebridade, quando você tem muita autoridade e muita audiência, a partir do momento que você é reconhecido na rua, vai em um evento e as pessoas querem tirar foto com você, você pode se considerar uma autoridade, uma celebridade também. E no topo da pirâmide é onde estão os verdadeiros ganhadores de dinheiro, são as celebridades autoridade. Então, como objetivo secundário, a gente pode almejar aqui, eu quero me tornar uma autoridade, celebridade. Aí a gente pode citar algumas pessoas aí, como por exemplo, Gabriela Pugliese, Tássia Naves, Camila Coutinho, Camila Coelho. São pessoas que são famosas e são autoridade no segmento de mercado delas. Então, uma é especialista em look do dia, a outra é especialista em make, a outra é especialista em fitness. E se vocês forem reparar que as top, pode parecer que elas falam sobre tudo. Por exemplo, a Pugliese pode parecer que ela fala sobre alimentação, exercício, cachorro, mas na verdade o segmento dela é saúde, vida saudável. E ela é uma autoridade nesse segmento. E é uma celebridade. Então, ela está no topo da pirâmide. Então, passando aqui por essa pirâmide, a gente tem que se preocupar em sermos autoridade. E isso a gente só conquista, voltamos aqui, através da produção de conteúdo. Por isso que eu falei que a gente não é influencer. E ser influencer não é... Qual que é a sua profissão? Eu influencio pessoas. Poderia chamar de lobista, talvez. Mas, todo mundo, no fundo, é influenciador, né? Aqui na agência a gente conversa sobre um monte de coisa. E se eu comprei uma coisa no mercado e cheguei aqui e comentei o Gabriel comprar, eu sou influenciadora também. E isso não faz de mim isso não se torna a minha profissão só porque eu recomendei um produto e o Gabriel comprou, né? Eu acho que é aí além. Então, para fechar esse tópico, através da produção de conteúdo, eu citei isso a gente falou sobre isso na aula anterior, que era conhecer muito bem o seu público-alvo. A gente tem que ter muito claro com quem eu quero falar, e gerar valor para essas pessoas. Aí entra o Canvas, o Business Model U, para quem não conhece. É a primeira etapa da nossa consultoria. Eu estou fazendo, inclusive, eu até postei ontem no Story, estou fazendo um vídeo ensinando a fazer o Canvas, porque a gente tem que fazer ele todos os meses. Não adianta só fazer no começo do projeto e abandonar, mas ele tem que ser um quadro que fica preso na parede para relembrar a gente de tudo isso. Então, sabendo quem é o nosso público-alvo, a gente consegue saber também qual é o tipo de conteúdo que essas pessoas estão interessadas. E dentro do Canvas, a gente tem o que a gente espera em troca. Então, quando eu produzir esse conteúdo para essas pessoas, eu vou ter esse retorno delas, ou financeiro, ou de reconhecimento, alguma coisa assim. Então, o conteúdo é a chave para vocês conquistarem todos os seus sonhos e todas as liberdades. Essa é a nova profissão, é produtor de conteúdo para a internet. E como que a gente atinge muitas pessoas... Vou fazer uma pausa aqui. Como que a gente atinge muitas pessoas através do nosso conteúdo?
utilizando as redes sociais. Então, aí sim, o conteúdo é o foco. Tem até um vídeo que eu acho que eu fiz um vídeo, que é multiplicando conteúdos. Que a ideia é você pegar um post, não fazer um post pro Instagram, um post pro blog, um post pro Face. É você pensar em um post, em um tema para abordar e fazer a adaptação dele para cada rede social que você usa. Então, vamos falar sobre as redes agora, que é o ponto principal. Vou mandar esse link do vídeo aí para vocês. Conteúdo em série, esse daí. Então, as redes sociais. Primeiro, eu vou falar aqui as 4 redes que a gente escolheu e qual que deve ser o objetivo de trabalho em cada uma dessas redes. Então, o Facebook, como vocês viram lá nos dados de audiência, Facebook é bom em abrangência. A gente pode falar, grosso modo, que todo mundo tem Facebook. Mesmo que não use, as pessoas têm. Se no Brasil são 145 milhões, ou por aí, 145 milhões de pessoas conectadas na internet e tem 139 milhões de pessoas com Facebook, praticamente todo brasileiro está indexado lá no Facebook. Então, o Face ele é muito bom para a gente conseguir falar com pessoas novas. Mas, hoje em dia, o Facebook tem que ser pagando. Então, a estratégia do Face é pagar para falar com pessoas novas. Tem funcionado muito bem aqui. Eu fiz alguns testes para a G-Campania, produzi alguns vídeos para o Face e impulsionei. E com valor assim, irrisório, tipo R$30, R$40, eu consegui ter um vídeo visto por 5.000, 7.000 pessoas. Então, imagina o que a gente consegue fazer com R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000. Eu consigo falar com muita gente. Mas isso só vai valer a pena se o nosso projeto tiver a continuação. Não adianta só eu mostrar um vídeo, a pessoa assistiu e deu um like. Né? O like ele agrega o quê para mim? Para minha formação de autoridade, ele pode funcionar. Mas para venda dos produtos, eu não fiz a venda direta. Então, as pessoas não seguiram na minha fanpage e não deixaram comentários. Então, se você fizer um único vídeo e for postar outro só daqui 6 meses, você investiu à toa porque você não teve uma sequência nesse trabalho. Então, o Face, para conquistar públicos novos, ele tem uma abrangência absurda e o legal do Face são os filtros que ele tem. No Face, a gente consegue escolher... Tem alguns filtros lá absurdos que eu acho que até perigoso, mas estão lá disponíveis, a gente pode usar. A gente consegue saber, por exemplo, eu quero mostrar o meu post para pessoas que voltaram de uma viagem do exterior nos últimos 30 dias. Ou para pessoas que têm cachorro e frequentam o bairro X. Ou pessoas que viajam para o seu estado, viajam mais de uma vez por mês. Ou pessoas que têm filhos pequenos, mães, pais. A gente consegue até fazer filtros por comportamento de alimentação, por gostos de filme, por estilos musicais. Eu quero falar com pessoas que gostam de rock. Eu quero falar com homens que gostam de rock e que têm carro ou que não têm carro. Então, o Face, quando a gente sabe quem é o nosso público-alvo, você configura ali dentro exatamente o seu público e ele vai mostrar o seu conteúdo para o seu público. É impressionante a entrega que ele tem. E a vantagem que o Face tem é o compartilhamento. Então, esse conteúdo ele pode se tornar viral, se ele for bom. A gente vai ter mais para frente, na semana que vem, uma aula sobre conteúdo viral. Mas eu estou preparando ainda. Ele tem a opção de compartilhamento. Então, tem alguns posts que podem entrar em viral e
E aí alcançar muito mais pessoas. YouTube, segunda rede aqui que eu mais gosto. YouTube é a minha rede do momento. Tem pessoas que não consideram o YouTube uma rede social, mas você pode seguir pessoas, você pode bloquear pessoas, você pode dar like, você pode deixar comentários. Então, é uma rede social. A grosso modo, vamos deixar por isso mesmo. Mas eles não se consideram uma rede. O YouTube, teve uma explicação que eu vi que o YouTube é a televisão do futuro. O YouTube é aquilo que a gente sempre quis ter, mas a gente não se deu conta ainda. Imagina se você pudesse pesquisar o nome de um programa de TV e assistir ele na hora que você quiser. Tem o NetNow, tem a Sky, tem as TVs a cabo, mas é muito limitado. O YouTube está acessível em qualquer lugar e ele dá essa liberdade de que pessoas como nós, né, possamos colocar ali conteúdo, fazer vídeos, fazer programas, entrevistas, vender o nosso peixe, e isso está acessível para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então o YouTube ele é considerado uma TV on demand. E qual que é o pulo do gato do YouTube? Eu vejo aqui, tem muita gente que tem dificuldade de fazer YouTube. Alguém aqui já tem YouTube? Já tem alguns testes, né? A Karina já fez. Vocês estão com o vídeo desligado, eu não estou vendo sinais, mas... A Tati está ensaiando faz tempo. A Tati está ensaiando. A Bianca Arcangeli, que estava na outra, ela está sofrendo com o YouTube dela. Está achando o caminho ainda. Mas o YouTube, a gente tem que pensar o seguinte, qual que é a dica que eu dou pro nosso YouTube? A gente tem que lembrar que o YouTube é de quem? É do Google. E o Google é um site de busca. Então, o YouTube, ele é um site de busca também. Ele é um site para a gente pesquisar vídeos. E o grande segredo para conseguir audiência no YouTube é fazer descrição dos vídeos e palavras-chave e SEO para vídeos. Esse é o segredo do YouTube. Pensar em todos os termos de busca possíveis. Eles têm um limite lá de 500 caracteres, então dentro de 500 caracteres a gente tem que pensar em como a pessoa procuraria aquele conteúdo. Por exemplo, eu fiz um vídeo que era... eu vou falar bem rapidinho, porque o nosso tempo está correndo aqui. Esse vídeo que eu fiz, depois eu mando o link. O último vídeo é o roteiro para YouTube. Como organizar um vídeo para vocês que querem começar a gravar ou já estão gravando. Eu já tinha te mandado esse, né, Karina, pelo WhatsApp, mas agora tem um vídeo. O roteiro perfeito para o YouTube, separado em 6 etapas. Então, 6 coisas que a gente tem que fazer para seguir um roteiro perfeito do YouTube. Eu postei o vídeo e deixei ele lá só como roteiro para gravar seus vídeos. E 2 dias depois, eu comecei a preencher as tags. Então, como gravar um vídeo, como conseguir seguidores, como divulgar o meu canal no YouTube, como eu gravo vídeos, como gravar vídeos em casa, estrutura para gravação de vídeo, equipamento para gravação de vídeo, gravar vídeos para o YouTube. Eu fui colocando uma série de tags e ele sugere algumas também. O vídeo, eu acho que teve 200 visitas orgânicas em 2 dias. Então, lá pelo Analytics dá para ver que depois que eu mudei, no dia seguinte já começa a ter acesso ao vídeo pela busca do YouTube. E aí, quando a pessoa assiste até o final... Onde coloca essas tags? É embaixo? Onde que é? Quando você edita o vídeo, ele tem uma caixinha ali da descrição e embaixo tem as tags. Tá. Vou abrir aqui rapidamente. Embaixo da descrição do vídeo tem umas pastinhas. Vou abrir rapidamente para deixar registrado. Esse daqui, ó. Não, foram 200.
Dá até para ver a mudança da audiência. 249, eu publiquei no dia 11 de abril. Não fiz impulsionamento mês. Então, aqui eu tenho o meu título. E quantas pessoas pesquisariam por modelo de roteiro para vídeos? Pouquíssimas. A descrição e aqui as tags que eu coloquei, que é realmente o que tem busca. Como fazer para gravar vídeos, estrutura para gravar vídeos, estrutura de roteiro, como gravar vídeos, roteiro YouTube, roteiro vlog, dicas de gravação, falar para a câmera, dicas para o youtuber. Então, qualquer pessoa que pesquisar roteiro para YouTube, ou roteiro para vlog, como fazer um vlog, tem o potencial de ser impactado pelo meu vídeo. E o SEO aqui, ele não é uma ciência exata, como a gente falou na aula anterior. Ele é muito teste, acerto e erros. Logo mais, eu tenho que analisar de novo aqui através daqui do Analytics. Depois a gente faz um dia só sobre o YouTube, mas aqui através do Analytics a gente consegue filtrar por vídeos. E aí a gente faz as mudanças, dá uma semaninha, vê se deu retorno. Faz mais alguns ajustes e vai sentindo. Com o tempo, fica mais fácil saber como que o nosso público-alvo pesquisa. Então, Facebook, abrangência, conquistar novas pessoas. YouTube, ele é uma TV on demand. E o segredo do YouTube é a busca. Então, para fechar o YouTube, lembrando que ele é uma TV, o conteúdo para o YouTube ele tem que ter uma qualidade melhor do que o conteúdo que a gente produz para as outras redes. Um vídeo que a gente faz para o Face, ele pode ser muito mais rápido, tem que ser mais rápido, do que um vídeo que a gente faz para o YouTube. O YouTube é mais acabado, um programinha, vinheta, e tem esse roteiro que eu passei, que é uma técnica de organizar o conteúdo e que você prende a audiência até o final do vídeo. Legal? Próxima rede, o Insta. Insta é a rede do momento, né? É a que eu mais estou gostando. Quer dizer, eu falei que estava gostando mais do YouTube. Está gostando de todas. Mas é a preferida de vocês aí, que eu sei. Todo mundo quer fazer YouTube, mas todo mundo fica preso ainda muito no Instagram, né? Porque ele é fácil, tá na mão, tá no celular, é simples de mexer. Apesar de todo mundo ter muita dúvida por ser a rede que vocês mais querem usar, acho que é a rede que fica todo mundo desesperado por alcance, engajamento, curtida, comentário, como é que faz para isso. Mas ele é a rede do momento bem por ser fácil mesmo. Muita gente pensa em abandonar o blog e acho que questionam muito o blog por conta disso, de eu vou abandonar o blog porque agora está todo mundo no Instagram, ninguém lê mais blog, mas precisa voltar àquela história do objetivo. Para que serve cada uma das redes sociais? O Insta é a melhor rede social para você criar vínculo com o seu seguidor, com quem te segue, com quem você quer, para você se conectar e, através dessa conexão, conseguir produzir conteúdo para as outras redes sociais. Então, o ideal é que vocês usem o Instagram para mostrar um pouco mais o lado pessoal de vocês, bastidores dessa produção de conteúdo, do dia a dia, fotos de vocês e vídeo, testar bastante as ferramentas dele, postar ter uma timeline bonita, mas usar muitos recursos de live no Instagram, onde a gente está testando a live no nosso Insta pela primeira vez, e fazer os stories também, porque esse engajamento vai fazer com que vocês consigam entender o que o público quer, o que o público aceita, para daí se aprofundar nesses assuntos nas outras redes. Então, dá para ter, estou com vontade de falar sobre beleza, até citando a Karina como exemplo, na nossa última reunião a gente falou um pouco disso, né? Será que eu foco só em saúde e bem-estar, mas eu tenho vontade de falar de beleza também? Faz o teste, joga no Instagram e vê como é que a sua audiência, seu público-alvo se comporta, se
se interessa em você falando por esse assunto, e aí você tendo esse retorno do seu público, você se aprofunda nele nas outras redes, principalmente no blog e no YouTube. Então, o Instagram ele é ótimo para isso, para criar esse vínculo, essa conexão, mostrar o seu lado pessoal, né? Exatamente. O Insta, ele até está sendo considerado a melhor rede do momento, ou a mais verdadeira, porque como ele está no celular, você não consegue atualizar ele pelo computador, é praticamente o dono mesmo que atualiza, né? O Face, o blog, a gente sabe que pode ter equipe, pode ter gente por trás, mas o Instagram da Kim Kardashian é ela que faz. Aliás, Da Chloe é ela que faz, não tem um assessor. a gente tem duas linhas, inclusive, para o Instagram, né? Um é ter uma timeline super linda, mega construída, pensada, planejada e que tem as críticas de, mas é uma vida de mentira, é tudo muito lindo. Isso eu acho que ela serve muito bem para quem já está mais para o topo da pirâmide. Então, do autoridade para cima, do autoridade para o celebridade e o celebridade autoridade, esse tipo de timeline funciona muito bem. Eu quero me inspirar numa pessoa que eu já sei que tem um conteúdo por trás. Agora, quem está começando, além de se preocupar com isso, é legal mostrar um conteúdo mais denso também. Eu vou seguir essa pessoa porque, além de bonita, ela me traz isso e aquilo, e eu me conecto com ela de alguma forma. Tem uma cliente nossa, lembrei dela agora, que ela é exatamente isso, a Mari Dalla. Ela tem uma timeline super, vou usar essa palavra, mas não é exatamente ela, mas é uma timeline fake, porque todas as fotos dela são produzidas, não é exatamente o look que ela está usando no dia, muito filtro, as fotos super tratadas, mas em contrapartida, nos stories, ela é super descolada, fala palavrão, mostra os problemas do dia a dia dela, que suja a roupa, que pega trânsito, tem problema com o marido. Então, isso cria esse vínculo que faz com que as pessoas interajam na timeline dela. Então, o story complementa a timeline, né? E isso tudo deve trabalhar para o principal, que é o blog de vocês. Mas lembrando que o story é só para quem já te segue. Então, o story não conquista audiência nova. Uhum. Para conquistar audiência nova, a gente tem que postar na timeline, usar muitas hashtags, e a hashtag ela vai ser o que vai filtrar o nosso público-alvo. A gente tem que pensar o seguinte, eu não quero necessariamente colocar uma hashtag que vai enquadrar aquela foto, mas eu tenho que pôr uma hashtag que o meu público-alvo pode utilizar e achar o meu conteúdo. Então, se eu quero falar por exemplo, no meu Insta pessoal, eu uso muito o lado do esporte como complemento do meu conteúdo. E as hashtags que eu uso são hashtags com nomes de assessoria, com nomes de provas, com eventos, porque outras pessoas que estão pesquisando sobre aquele evento, por exemplo, eu vou fazer uma prova que eu vou fazer que chama Ironman no mês que vem. Então, toda foto que eu posto treinando, ou na academia, ou enfim, qualquer lugar, na rua, eu ponho a hashtag Ironman Brasil, porque eu sei que outras pessoas que se interessam por esse assunto postam aí e também pesquisam para achar colegas e pessoas para eles se inspirarem. Eu tenho ganhado muitos seguidores utilizando essa técnica. Essa história de muitas hashtags é uma das dúvidas que vocês têm bastante também, né? Eu uso muitas hashtags, né? Vou usar aquelas Instafollow, food porn, várias coisas assim, mas são hashtags que muita gente usa, mas o público em si não pesquisa elas. Então não adianta usar as hashtags mais utilizadas da rede social se o seu público não pesquisa.
E aí tem outro, a gente pode se aprofundar muito depois nessa história de Instagram, e aí falando de algoritmos e várias outras coisas, porque tem, pode ser considerado spam, tem um monte de outras coisas, então o recomendado é usar no máximo 4, 5 hashtags aí, e cada uma delas tem que ser muito bem pensadas. Então, ao invés de sair colocando qualquer hashtag, pense em 4 que estejam conectadas com o conteúdo e com o público-alvo. E que não sejam tão amplas, porque tem hashtags aí que tem milhões de fotos por dia e aí a sua foto passa muito rápido. Também hashtag que é internacional não é interessante para gente, porque eu quero que pessoas do Brasil me sigam. Não necessariamente, não quero um monte de perfil de fora do Brasil, porque eu quero que pessoas nesse segmento me sigam, porque eu tenho o projeto de vender uma consultoria de imagem lá na frente. Então eu quero que atletas brasileiros me sigam, porque eu quero vender um serviço de marketing para eles lá na frente. Então, quem vocês querem que sigam vocês, para que vocês lá na frente possam utilizar isso de uma forma útil, né? Ou que converta. E por último, eu posso passar Pode. para a próxima? A próxima, que aí é a minha rede social favorita, que também não é uma rede social, mas ela se enquadra bem aqui, que é o Pinterest. Acho que cada vez que eu entro lá, eu fico horas perdida no Pinterest, navegando muito, mas pensando que cada uma das redes sociais precisa trabalhar para o blog, para o site, para o e-commerce de vocês. O Pinterest é o que mais leva tráfego, mais leva audiência. Ele é uma plataforma, um catálogo de conteúdo, com foco em imagem, e por trás de cada imagem tem um aprofundamento do que é aquilo. Então, ele também funciona como o Google, ele é uma fonte de pesquisa com muito conteúdo ali, né? Então, você pesquisa uma decoração de festa, um corte de cabelo, você pesquisa lá qualquer coisa e por trás da imagem que você gostar, ele te traz um link, existe um site por trás dessa imagem que tem um aprofundamento do assunto que você pesquisou ali. Por isso que ele é super legal, principalmente para todos vocês que têm blog, tem que usar o Pinterest, tem que usar. Acho que é uma ferramenta muito válida. A gente tem cases super legais, assim, a Carol Magalhães, a gente que cuidou há muitos anos do Pinterest dela. Antes do escritório do Pinterest chegar no Brasil, a gente já trabalhava o Pinterest dela da forma correta, né? Meio que sem saber que era a forma que eles recomendavam, mas a gente montou uma estratégia e quando eles chegaram no Brasil, eles procuraram a gente para treinar nossos clientes, para a gente fazer uma parceria, e a gente descobriu que o Pinterest da Carol Magalhães foi considerado um case mundial da plataforma pela forma com que a gente trabalhava ele. Então, a audiência da Carol Magalhães, inclusive no blog dela, os acessos vindos de Pinterest eram maiores, iguais e às vezes maiores que do próprio Google. Então, isso só para exemplificar para vocês do poder dela, do quanto é muito relevante. Eu não sei como usar o Pinterest. Ele vale uma aula específica, assim, para ele. Ah, tá. Ele tem muitos truques por trás, acho que vale a gente marcar uma próxima para se aprofundar muito, muito nele, mas só de você navegar, acho que assim, o que eu recomendo até a gente ter essa aula, Karina, usa ele como fonte de inspiração para você. Acho que esse já é um primeiro caso. Você entendendo a importância dele para a sua produção de conteúdo, então entenda que ele é um painel de interesses, né? Ele é de pin interests. Então, vai pinando e salvando lá na sua pasta, cria um perfil pessoal para você, não lembro se você já tem ou não, mas se você não tiver, cria um pessoal. Tenho. E vai juntando os interesses para você escrever sobre esses assuntos. Só de você entender essa parte, já vai ficar mais fácil quando a gente for pensar na estratégia para o seu blog de como utilizar esse conteúdo, como utilizar essa plataforma
para benefício do seu blog. Entendi. Tá bom. No blog da Carol Magalhães, eu acho que teve uma época que o Pinterest levava 3.000 visitas por dia. Uau! E o Google era 2.500, 2.800 por dia. Ele teve uma época que levava mais. Além de eu gostar muito dessa plataforma, eu acho ela genial, né? A gente também incentiva muito que vocês usem, porque a gente tem uma proximidade muito grande com o pessoal do escritório do Brasil daqui. E aí, quem produz muito conteúdo e atualiza a plataforma lá certinho, da forma com que eles recomendam, a gente consegue colocar de tempos em tempos numa posição de destaque lá dentro da plataforma. Eles têm o feed principal e tem uma parte de indicações de perfis e conteúdo que eles têm lá que chama Explore. Então, de tempos em tempos, a gente consegue indicar alguns clientes para aparecer nessa parte de explorar. Por isso que a gente recomenda também, porque isso dá um super boost nos acessos de vocês. Então, o Pinterest, qual que é aquela super famosa? É a Martha Stewart? Martha Stewart, isso. Martha Stewart. Ela, eu já ouvi histórias, já ouvi não, a Bruna do Pinterest contou num evento desse que ela recebia, o Pinterest dela era maior do que todas as outras redes, alguma coisa assim. Ela é uma das gigantes, acho que é o maior perfil do mundo do Pinterest, é a Martha Stewart. Todas as ferramentas novas que eles lançam, ela é a primeira a testar, então já é possível vender coisas e fazer link direto para e-commerce. A loja que o Instagram lançou, que agora você consegue pinar, marcar as coisas na própria foto e levar para o e-commerce, o Pinterest já faz isso desde o ano passado. Mandei o link aí no chat. Vocês vão cair para trás quando descobrirem que ela tem quase 1 milhão de seguidores no Pinterest. Só no segmento living, né? Fora ela... 10 milhões de visitas por mês no Pinterest dela. E se vocês entrarem, vocês vão pegar um tempinho aí, principalmente a Kika Pereira de Souza, que gosta do Pinterest. E a Marta, ela tem perfis separados para cada um dos assuntos, porque ela tem a parte de decoração, tem cozinha, tem casamento, e cada um dos segmentos que ela trabalha, ela tem um perfil diferente. Então, imagina só como que é gerenciar esse monte de perfis aí, e ela tem muitos seguidores em cada um dos segmentos. Mas a gente faz uma especial de Pinterest também, já está anotado aqui. Legal? Então, resumo do que a gente falou hoje. Vou botar aqui para mim. Resumo foi: a gente tem aí uma rede social que tem quase metade da população cadastrada no mundo e quase toda a população brasileira inserida nela, que é o Facebook. Além dessa rede, a gente tem também pelo menos mais 10 outras redes com audiência expressiva, relevante, que está naquela tabela que a gente mostrou. Então, não dá para trabalhar todas as redes. Vocês têm que ter claro aonde está o seu público-alvo e escolher aí 2 ou 3 redes para vocês focarem. Depois, falamos do blog. Tá? Então, apesar das redes sociais serem muito fortes, não esqueçam do blog, do site de vocês, por quê? A gente não sabe o futuro do blog, a gente não sabe o futuro das redes sociais, qual está em alta, qual está em baixa, e a qualquer momento pode acontecer um escândalo e uma rede, você foca toda a sua vida no Instagram, o Instagram é do Facebook, e aí tem um escândalo, o Instagram vai pro saco. Acontece o quê? Aonde está a sua audiência? As pessoas têm que seguir você. O nosso site, o nosso endereço é o nosso ponto comercial na internet. Então, ele é só nosso, ninguém pega. E sempre que alguém pesquisar o seu nome no Google, ele vai cair aonde?
Eu quero que ele caia no meu site. Eu não quero que ele caia no meu Facebook cheio de propaganda do lado. Eu quero que ele caia no meu site. E no meu site eu falo para minha audiência o que eu estou vendendo para ela. Estou vendendo esse conteúdo. Olha essas dicas que legal. Olha quem eu sou. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu tenho para te oferecer. Quer me contratar? Então esse é o caminho. Então, como a gente faz isso? Através da produção de conteúdo. Então, nós não somos influenciadores, nós somos produtores de conteúdo e através do conteúdo a gente faz de tudo para influenciar as pessoas para que elas tomem as atitudes que a gente quer que elas tomem. E as dicas para as redes sociais. Então, Face, abrangência, eu consigo falar com todo mundo, consigo achar qualquer pessoa. Insta é super pessoal, é onde a gente constrói autoridade. O Insta serve para construção de autoridade. Ele é íntimo, rotina, mostra o nosso pessoal. YouTube é a TV sob demanda, é a TV do futuro. É a TV do presente, né? Futuro é hoje, é agora. O segredo do YouTube é SEO. O YouTube é do Google, o Google é um mecanismo de busca. Então, a gente acha o conteúdo através da busca. E o Pinterest é um grande catálogo. Eu posso pesquisar sobre decoração, alimentação, beleza, e eu vou cair visualmente em conteúdo do mundo inteiro. Eu consigo acessar essas informações. Alright? Dúvidas aí? Right. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado alguma coisa de proveito. E que pelo menos 1% a gente tenha conseguido melhorar no nosso processo, no processo de vocês, dar um pouco mais de clareza. Se a gente melhorar 1% por semana, em pouco tempo a gente atinge a autoridade e o topo da pirâmide. Muito bem. Quem tiver dúvidas, a gente pode ficar aqui falando mais um pouquinho. Mas agradeço todas vocês pela audiência. O microfone liberado. Eu tenho uma dúvida, Gabriel. Ele quer... Gabriel. A gente da sala. Assim, Pode falar, Karina. tá. Para linkar o conteúdo, eu tenho um pouco de dificuldade de falar a mesma língua. Confere seu Tá me ouvindo? ativo. Tá me ouvindo? Tá? Peraí. Tá me ouvindo? Não? Não? Ué. Alô, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Não. Deixa eu tirar Alguém isso tá ouvindo a Karina ou só eu não ouço? Oi, tá me ouvindo? Você ouve, Agora. Larissa? Tá me ouvindo? Tá ouvindo a Karina? Eu tô ouvindo ela. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Peraí, Tá Karina, me tô ouvindo? tentando aqui. Aquela hora o Gabriel me ouviu, não? Não? Nossa, não tô ouvindo. Tá mudo. Tô tentando mexer aqui em alguma coisa. Tudo bem. Depois eu falo com você. Travou tudo. Depois eu falo com você. Escreve aqui, Karina, pra gente ir adiantando. Deixa eu ver. A Karina tá tentando falar, mas tá mudo. Não consigo. Ela não tá com. Ela tá normal. Vê se não dela, né? A Larissa tá ouvindo, só eu. Só um segundo, Karina. Você liga no vídeo do Zé do Google. Quando a Karina falou, você ouviu, né, Larissa? Peraí, gente, só um minutinho.
Vou tirar o fone todo. Mas é só aqui que a gente não... A melhor forma de linear todas as redes com um único tema. Planejamento, Karina, acho que é voltar àquela história lá do Canvas, qual que é o objetivo do meu projeto, o que eu quero com o meu projeto e pensar no planejamento no calendário editorial. É chato preencher o calendário editorial, aquela planilha com quais são os assuntos, quais são as categorias, mas pensar em cada conteúdo, é como o Gabi falou e num vídeo que eu mandei o link aqui agora há pouco, de usar cada assunto e entender como cada post, cada pauta sua se encaixa dentro de cada uma das redes sociais. Então, eu posso falar sobre uma receita saudável, sobre uma dica de vida saudável, e eu tenho uma forma certa de comunicar isso dentro de cada uma das redes sociais. No Facebook, por exemplo, eu escrevi um post no blog, por exemplo, né, sobre um determinado assunto. Eu posso fazer uma chamada no Facebook para esse assunto, então eu vou lá no Facebook e convido as pessoas para lerem o post no blog. No Instagram eu posso fazer um story sobre ele, ou eu mostro um pouco dos bastidores, como que eu cheguei até aquela pauta, e no Pinterest é replicar a imagem do blog fazendo o link para ele. Então, o fundamental para a gente pensar em como construir a linguagem de cada uma das redes sociais para você é saber quais são os assuntos. E aí a gente consegue entender como falar em cada uma das redes sociais. Era isso? Obrigada. Eu fiz ontem, eu acho até que ainda está no ar, se vocês olharem no Insta da G-Campania, ontem eu estava montando uma aula sobre o Canvas que eu comentei e fiz um post, fiz 2 posts de backstage, então mostrando, eu estou aqui preparando uma aula nova e tal, e coloquei uma frase: se você quer ter destaque na internet, me mande uma mensagem agora. Eu gravei esse vídeo 4 vezes, não estava achando que estava bom, eu regravei até achar que estava razoável. Postei, acho que era 8h30, 9 horas da noite. E eu recebi, até as 11 da noite, eu recebi 4 pedidos, 4 directs com pedido de orçamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o conteúdo, ele tem que estimular a nossa audiência a fazer aquilo que a gente quer. Eu poderia só colocar, preparando aula nova, olha que legal. Mas eu fiz a chamada para ação, né, o call to action. Eu coloquei uma frase falando que, se você tem problema, entre em contato agora. E essa foi a chamada, por conta dessa frase, 4 pessoas entraram em contato. Então, no Insta, é meio que ditar o que a gente quer que as pessoas façam. Fazer enquete, fazer pergunta. O Insta é muito bom para a gente conhecer a nossa audiência, para você falar, o que vocês gostariam de saber? Ou eu estou fazendo tal receita, eu estou fazendo tal teste, vamos ver se fica legal, o que vocês acham, quem já fez. Pedir feedback das pessoas no Insta é muito rápido, é muito fácil. E o segredo é por ele ser pessoal, né? Então você acredita que a pessoa está ali por trás. Eu já te falei isso também, né, Karina, que eu acho que você tinha que explorar mais o seu dia a dia e contar mais o que você vivencia. Independente de ser positivo ou negativo, o Stories ele é uma coisa que passa rápido. 24 horas ele já apagou, então a gente esquece rápido. Deixa a sua timeline, os posts, o blog para um conteúdo mais construtivo, mais legal. E o Story é onde a gente arrisca. Entendeu? Se eu tivesse feito esse post e tivesse tido 0 retorno, tudo bem, amanhã eu faço outro e posso ter retorno. Agora, se eu faço um post no blog, um vídeo de venda, e
tem um mega trabalho, eu ponho isso no ar e aí não dá retorno nenhum, eu tomei prejuízo. É justamente fazer esse monte de story que vai te ajudar a produzir conteúdo mais denso para as outras plataformas, né? Se você produziu um story que ninguém se interessou, não faz sentido você levar aquele assunto para o blog ou para o YouTube. Agora, você fez um story despretensioso, você nem imaginou que as pessoas iam se interessar e teve um retorno disso, então, opa, vou anotar aqui para eu me aprofundar nesse assunto porque interessa para o meu público. Teve um que eu vou comentar rapidinho eu acho que eu já comentei que eu repito muitas coisas, mas a Camila Sarraiva, que não veio aqui, vai levar bronca, mas falou que vai assistir depois. A Camila, ela tem o Insta Fitness. E ela fez, um dia que eu acompanhei, uma receita nova, que era um muffin de banana com aveia, com ovo, com leite desnatado, com, sei lá, com quinoa, com chia, pôs tudo que ela achou na frente, ela pôs. E ela mostrou o processo, pôs até, acho que tapioca junto. E ela mostrou o processo, pôs as forminhas, fez um story super bonitinho. E aí falou assim, gente, eu tô pondo no forno e vou sair, porque agora eu tenho que fazer alguma coisa. E ela ficou o dia inteiro sem postar. E eu ficava entrando no story dela para ver se ela tinha atualizado e dado um resultado. Porque ela falou assim, ó, pus no forno, assou, eu vou esperar esfriar, vou sair de casa que eu tenho compromisso, e quando eu voltar eu vou experimentar e falar se ficou bom. E ela não voltava nunca para casa. Eu mandei mensagem para ela, falei, e aí, você vai postar ou não vai? E o engraçado foi que ela postou o retorno e ficou muito ruim. Então, ela falou assim, gente, ó, eu acho que eu deveria ter trocado isso por isso, mas não, falar a verdade, não ficou o que eu imaginava. E tudo bem, porque assim, ela não tá ali não é um Masterchef. Eu quero ver, eu não vou fazer a receita dela, eu quero ver experiências, é um entretenimento. E a gente se identifica, quem nunca fez uma receita que deu errado. Então, nem tudo precisa ser perfeito no Stories. Essa é, acho que, a parte de experimentação mais legal. Ela está testando, ela põe receita dia sim, dia não. E acho que o retorno tem sido positivo. Ela falar o que acha da receita. Então, esse caminho para o Stories é o que eu mais estou apostando, mostrar a nossa rotina. E para fechar, a construção da autoridade, né, Karina? A nossa autoridade, ou posicionamento no mercado, ela tem os 3 pilares. O nosso pilar principal é o profissional. Então, é aquilo que a gente está... É o problema principal que a gente está proposto a resolver. Esse é o nosso nicho de mercado. Os outros 2 pontos de apoio que eu gosto de usar muito é um hobby nosso, alguma coisa de lazer, porque isso ajuda a criar, a eu saber melhor quem é essa pessoa que eu estou seguindo, e família. Família é um ponto em comum. Todo mundo tem família, umas famílias boas, outras ruins, umas com mais pessoas, outras com menos, mas todo mundo tem família e tem casos que a gente vai se identificar com quem a gente segue se eu começar a explorar a família. No meu caso aqui, eu uso o meu trabalho, G-Campana, que vocês conhecem. Eu uso o esporte como um ponto de apoio, porque eu trabalho com internet e faço corrida e ando de bike. Então, isso é um ponto em comum que eu posso atrair outras pessoas. Não só pessoas que estão interessadas em ter blog ou site, mas pessoas que gostam de esporte e, eventualmente, podem precisar de algum serviço meu. E o terceiro ponto é família. Então, agora eu estou com o meu filho mais novo, eu estou igual o Silvio Santos, o meu filho número 3, que é o Gael, está com 6 meses. E os outros 2 têm 10 e 11 anos. E o Gael, ele dá muita audiência. Ele dá muita audiência. Ele dá mais audiência que marketing, dá mais audiência que esporte.
Então, eu utilizo ele como um ponto de apoio de conteúdo. Hoje eu não treinei e meu dia de trabalho foi chato. Eu ponho uma foto do bebê. Hoje eu treinei e meu trabalho foi chato. Põe uma foto de bebê e do treino. Hoje teve coisa legal no trabalho, teve live aqui. Leitura labial, Karina. Meu filho me mata. Seu filho é Meu velho? filho me mata. Ele mata, ele vai. Então eu vou misturando. Ele é um gato, ia estourar de audiência. Ai, não estamos ouvindo, Karina. Põe o fone de novo. Eu não sei. Tá ruim? Eu não sei. O que ele não tá ouvindo? Tá ouvindo? Não. Não! Eu tô ouvindo até o retorno aqui. Engraçado. Ctrl Shift A. Command